e eu pedia que pudéssemos ficar de pé. Vamos ler dos versos 13 de Marcos 2 até ao verso 17. Marcos 2, 13 a 17. E diz assim a palavra do Senhor. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar e saudar-nos uns aos outros com a paz do Senhor. Vamos fazê-lo nesta hora. Somos muitos, por isso não dá para cumprimentar toda a gente. Cumprimente alguns. Quero chamar-vos de volta à palavra. Provavelmente têm o mesmo receio que eu tenho. É um fim de semana cheio. A tendência é tudo ficar mais cheio e eu não gostaria de levar excessivamente o vosso tempo, mas gostaria de chamar todos até à palavra. Ainda antes de irmos até à palavra, quero só partilhar 3 coisas, antes ainda de voltarmos ao texto bíblico. 3 coisas que gostaria de partilhar convosco. Na semana passada, eu e a Ana Ruth estivemos nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. Pela primeira vez na vida nós vimos o Pacífico. É muito bonito o Pacífico, o Oceano Pacífico. E estivemos na igreja Lifeway, de Federal Way, é perto de Seattle. Para aqueles que estavam cá há uns meses, lembram-se do pastor Billy Arnold. Portanto, estivemos na igreja do pastor Billy. Foi uma grande bênção. Eu não tenho a intenção agora de fazer um relatório de tudo o que foi bom naquela visita, mas há uma coisa sobretudo importante que eu gostava de partilhar convosco. Primeiro, esta igreja da Lifeway é uma igreja exemplar no modo como está obcecada para pregar o nome de Jesus, longe ainda das suas próprias fronteiras. Portanto, é uma igreja obcecada pela última ordem de Jesus, à qual nós gostamos de chamar a Grande Comissão, para irmos pregar o Evangelho a toda a criatura. E só para terem uma ideia, era um pequeno encontro, não era um grande encontro de missões, era um pequeno encontro de missões, onde aquela igreja chamou, convidou, pagou todas as despesas dos convidados, e estavam missionários da Indonésia, 2 casais da Indonésia, estavam 2 casais de Portugal, que neste caso eram os Cavacos e os Bustrams, e estava um casal esquimó, que foi a primeira vez que eu conheci um casal esquimó. Também tinham origem alemã, o que é uma grande mistura, a Alemanha com esquimós. Um casal com um ministério fascinante, vivem no Alasca. Ouvimos as histórias mais incríveis que vocês podem imaginar acerca de viver no Alasca. Estava uma jovem que trabalha com as meninas Maasai na Tanzânia, é uma tribo africana. Estava também um rapaz que trabalha com crianças com deficiência no México. Foram dias incríveis. Um dos propósitos da Igreja Lifeway, não só com este encontro, mas com esta cultura de missões, eles querem gastar, é um propósito que eles têm e que eu queria partilhar convosco. Eu gostava que nós chegássemos a este ponto. Eles têm o propósito de partilhar pelo menos 40% do seu orçamento com missões. Já pensaram nisto? 40% do orçamento da igreja eles querem gastar na obra missionária. Eu fiquei com inveja. Acho que é uma inveja santa. Uma igreja que quer gastar perto de metade daquilo que tem a investir para que o nome de Jesus seja conhecido. E isso mexeu muito connosco. E é uma das coisas que eu queria partilhar convosco. Uma segunda coisa
acerca da Igreja Lifeway, que nos diz respeito, muito respeito agora, é que uma igreja tão obcecada por pregar o nome de Jesus longe das suas fronteiras, é uma igreja que já tem enviado no passado pessoas aqui à Lapa. É verdade que às vezes fica difícil para nós termos uma ideia nítida dos americanos, dos muitos americanos que vêm até nós, porque volta e meia, pelo menos uma vez por ano, nós temos grupos americanos a virem cá passar algum tempo, graças à presença do Mark e da Ana connosco. Mas se alguns se lembrarem, há mais de um ano, não este ano, o outro, houve um grupo de pessoas que veio da igreja da Lifeway. E um destes casais que veio até nós foi o Matt e a Grace, que tiveram depois no início deste ano também. Ora, o Matt e a Grace, eles têm 2 filhos, a ver se eu não me esqueço, é o Elliot e a menina Ana Ruth, não sei onde é que estás. Tem 3, não, exatamente, é justo, Manel, é justa a correção. Tem 3 porque um ainda está incubado lá dentro, mas cá fora é o Elliot e eu não sei da minha mulher, portanto ela não vai saber. Está lá em cima. E tem uma menina que eu não fixei o nome. Mas então, são uma família de 4, com 5 neste caso, porque a Grace está grávida, e eles ficaram com uma ligação tão forte em relação à nossa igreja, que decidiram, com a igreja, investir 3 anos da vida deles a virem para Portugal para fazerem parte da nossa igreja e nos ajudarem, sobretudo, com o Ministério do Culto em língua inglesa. Okay, para quem não está dentro do contexto, nós desde janeiro começámos um serviço de culto mensal em língua inglesa, que parámos agora porque o pastor Marco, um dos pastores da igreja, está nos Estados Unidos a passar 6 meses, mas esse é um dos nossos propósitos, é também a razão porque nós continuamos a traduzir os sermões, porque nos apercebemos que Lisboa está cheia de gente que não sabe falar português e nós queremos que elas possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por causa disto, é uma das preocupações da nossa igreja pregar o Evangelho àqueles que, estando em Lisboa, não falam em português. E como o Matt e a Grace ficaram impressionados com isso, eles começaram a sonhar poder vir para Portugal e ajudar-nos nessa tarefa. E deixem-me dizer, eles começaram a sonhar sem precisar de nenhum convite da nossa parte. O que acontece é que o Matt, sendo o pastor de jovens lá, ele ganhou a convicção com a sua esposa de que Deus o estava a chamar para Portugal. E continuou esta conversa com o Mark e com a Ana em particular. E a igreja da Lifeway, que tem lá um relógio, eles têm vários relógios no salão de culto. O pastor Billy tinha-nos dito isso. Eles têm relógios de países que eles apoiam. E lá está Portugal, a hora de Portugal, sempre muito adiantada em relação a eles. Lá está a hora de Portugal. E a Igreja tem-se envolvido tanto a pensar sobre Portugal que vejam bem o que é que aconteceu. Não só o Matt e a Grace chegaram à conclusão que queriam vir até Lisboa para nos ajudar, como a Igreja está a providenciar os fundos para que eles possam vir sem precisar de qualquer tipo de apoio em Portugal. Agora, eu não sei se vocês têm noção do que está a acontecer, porque para mim é uma primeira vez, mas nós estamos a falar de uma relação missionária estratégica que não está a depender das grandes esferas institucionais, das grandes cooperações. Para aqueles que nasceram no meio batista, nós geralmente víamos os missionários a chegar quando alguém na cooperação, ou na Convenção Batista Portuguesa, ou na Associação de Igrejas Batistas Portuguesas em Portugal, quando alguém nas esferas, nas grandes esferas nacionais, falava com as outras esferas nacionais dos países que enviavam. Uma das coisas interessantes é que atualmente as coisas já não acontecem apenas assim. Aquelas pessoas que estiveram connosco, Deus ligou-as a nós e eles predispõem-se a vir investir 3 anos da vida deles. Ora, eu já estou a pregar sem ter ido ao texto, mas uma das coisas que me impressionou, e eu quero partilhar, se é possível colocar as coisas nestes termos, este sonho convosco. Eu tenho inveja daquela igreja, porque não somente aquela igreja quer investir 40% do seu orçamento em missionários a pregar Jesus Cristo pelo mundo, como eles têm uma cultura missionária de tal modo que um casal, uma família como o Matt e a Grace, que não são as sobras da igreja, até porque não existem sobras da igreja, mas que são dos casais mais envolvidos com a igreja, se dispõem a deixar o conforto da sua casa para ir para um país como Portugal. E deixem-me dizer-vos, o nosso clima é bem melhor do que o clima deles. Okay? É bem melhor. A nossa vida é bem mais barata do que a vida deles. Okay?
Lisboa é uma cidade incrível. Mas deixem-me dizer, o conforto com que eles vivem lá, eu nem vos vou falar da casa da família que nos recebeu. Ok? Não vou falar quantos carros eles tinham, quantas motas eles tinham. O conforto que aquelas pessoas têm nos Estados Unidos, eu posso assegurar-vos, eles não vão ter aqui. E eu gostaria que um dia uma coisa parecida acontecesse com a nossa igreja. Que nós sentíssemos a chamada de Deus a um ponto que famílias normais, não é as famílias pastorais, as famílias dos pastores também são normais, mas vocês percebem o que eu quero dizer? Que famílias normais chegassem ao ponto de dizer assim, eu vou investir 3 anos da minha vida para ir para outro país, para ajudar os cristãos de lá a falarem sobre Jesus Cristo. Eu tenho inveja dessa igreja. Eu gostaria que um dia isso acontecesse. E quando vos digo isto, deixem-me enfatizar, eu não estou a falar para as famílias dos pastores, eu estou a falar para vocês. As famílias normais, que podem ser chamadas por Deus para ir para o campo missionário. Deus não chama pastores para serem missionários. Deus chama missionários. E depois terei mais coisas para partilhar convosco. Mas então, se Deus quiser, próximo setembro, nós estaremos a receber o Matt e a Grace para, pelo menos, passarem 3 anos connosco. Como membros de igreja, normais, como cada um de nós aqui é. Não vão ser especiais porque vieram dos Estados Unidos. É verdade que vêm com uma tarefa em particular de poder ajudar a Igreja no ministério com língua inglesa, mas eles vêm para ser aquilo que nós somos. Estes americanos são loucos, de facto. Já viram o que é que lhes deu na cabeça? Mas eu gostava que nós chegássemos a esse ponto também. Deixem-me só terminar, porque ainda não quero desanimar ninguém, ainda não comecei a pregar. Só uma coisa... Vocês aproveitaram que um dos pastores foi embora e de repente eu olho para aqui e está uma bateria na igreja e não se pode confiar nesta igreja. Eu estava dentro do assunto, ok? Ok, só aqui 2 coisas que quero dizer sobre a bateria. Eu fiz parte da geração que na igreja onde eu cresci queria ter a todo o custo uma bateria na igreja. Portanto, I've been there, done that, bought a shirt. E estava a fazer falta uma bateria porque os nossos bateristas estavam todos um pouco constrangidos. Mas quero só dizer 2 coisas muito importantes. E agora para os mais jovens. E vocês sabem que quando eu falo nestas coisas há sempre uma parte má. Esta é a parte má. Pequeninos, vocês não têm autorização para tocar na bateria, exceto com a autorização dos bateristas, está bem? Portanto, isto não vai ser um pandemónio, como alguns de vocês já começaram a tentar. Portanto, ninguém toca, é quase tão sagrado como o púlpito, ok? Quase tão sagrado como o púlpito. Não vai haver meninos a dizer... Se vocês querem tocar, vão ter de pedir autorização aos bateristas e os bateristas precisam de vos dar autorização. Bateristas, isso significa que se lhes quiserem dar autorização, vocês vão estar a controlar o momento, não é? Sim, vai lá. Portanto, vamos manter as coisas calmas ainda, porque senão isto vai ser difícil com livre acesso à bateria. Portanto, vocês podem pedir aos bateristas para tocar, está bem? Mas não podem fazê-lo pela vossa iniciativa. Só uma última segunda nota em relação à bateria. E eu sei, eu tenho uma filha adolescente, aconteceu-me a mim à Ruth, de repente temos uma filha adolescente. Eu espero que isso não volte a acontecer com mais nenhum dos outros filhos, mas já temos uma adolescente. E só para dizer, e todos ficaram tão contentes, a minha filha ficou muito contente com a bateria. E ainda bem, adolescentes, que vocês estão contentes com a bateria. Mas quero só dizer-vos uma coisa, porque eu também já tive a vossa idade. Não vai ser a bateria que vos vai manter na igreja, está bem? E às vezes nós temos uma certa ideia de que para os jovens gostarem de estar na igreja, nós precisamos de lhes dar certas coisas para que eles, tendo essas coisas, se mantenham na igreja. E eu quero dizer muito honestamente a todos os pais, e eu tive a experiência de levar a bateria para a igreja com alguns de nós. Não é nenhuma bateria na igreja que mantém os jovens na igreja. E eu vou dizer-vos uma coisa que vos pode escandalizar. Aquilo que mantém os jovens na igreja, vejam bem, é Jesus Cristo. E por isso, amem a bateria, estão livres para o fazer. Mas não é nenhuma bateria, nem nenhuma guitarra elétrica, nem nenhum instrumento que vai manter os jovens na igreja. Sabem porquê? Porque eu tive baterias, tive guitarras elétricas, tive isso tudo. E só estou hoje na igreja por causa de Jesus Cristo. E não por causa de nenhum instrumento musical. Agora, fiquem animados, ok? Fiquem animados com a bateria. Porque eu acho que o nosso louvor é melhor e tudo. Não sei se deram os parabéns ao Joel. O Joel é uma coisa que ele só faz isto de vez em quando. Ele não tem muita experiência a tocar bateria, mas nós estamos animados. Ok, desculpem toda esta introdução e ainda agora com o sermão pela frente. Orem por mim, por favor. Vamos aí voltar até ao capítulo 2 do Evangelho de Marcos.
apesar do Evangelho de Marcos estar apenas no seu início, estamos a falar do capítulo 2, nós encontramos aqui um padrão engraçado. E há 15 dias eu já vos preguei um sermão no Evangelho de Marcos. Há aqui um padrão curioso que é: Jesus passa uma boa parte do seu tempo perto do mar. Pelos vistos, Jesus gostava de estar perto da água, o que eu acho que é um sinal de que Jesus tinha bom gosto. Todos aqueles que gostam do mar podem dizer assim: a melhor razão para nós gostarmos do mar é porque Jesus também gostava do mar, porque ele passa uma boa parte do ministério perto da água. Provavelmente, Jesus também gostava de estar perto do mar, porque perto do mar ele poderia, vamos dizer assim, descansar um pouco em relação ao grande movimento que ele tinha de cada vez que entrava numa cidade. Portanto, não é sinal que Jesus fosse para o mar para passar férias, mas, de certa maneira, quando ele estava junto ao mar, não havia a agitação que havia quando ele entrava nas pequenas cidades. Ora, a verdade é que Jesus não usa o mar e o facto de estar perto do mar como uma razão para não trabalhar. Antes, pelo contrário, como vocês podem ver aí no verso 13, a multidão segue Jesus até quando ele vai para perto do mar e o que é que Jesus faz? Jesus ensina. Portanto, mesmo no prazer, Jesus produz. Mesmo no prazer, quando Jesus está perto do mar, mesmo aí Jesus vai produzir. E o verso 14, coloquem os vossos olhos nele, por favor, diz que da areia da praia, do mar, Jesus passou para a alfândega. E este trânsito da areia da praia para a alfândega merece-nos uma referência. No Novo Testamento, as alfândegas têm muito que se lhes diga. Estamos num Israel, lembrem-se do seu tempo e o seu espaço, o seu lugar. Estamos num Israel que era uma província de quem? Israel, nesta altura, é província de quem? Do Império Romano. Assim como uma grande parte do mundo mediterrâneo. Aliás, nós próprios, Portugal, nesta época, estávamos também debaixo do Império Romano. Ora, o que é que isto significa acerca das alfândegas? As alfândegas simbolizavam que quem mandava ali era Roma. Portanto, não é propriamente a alfândega, não era um sítio neutro. De cada vez que o judeu passava pela alfândega, ou via uma alfândega, ele pensava: quem manda no meu destino não sou eu, é Roma. Por isso mesmo, o publicano, a pessoa que trabalhava com os impostos, com as alfândegas, eram pessoas que, apesar de serem judias também, mas eram judeus que trabalhavam para César, para o imperador. Portanto, tentem-se colocar nas sandálias dos judeus. Vocês passariam por uma alfândega e era sinal que quem manda aqui não somos nós, é Roma. Para nós portugueses, talvez a melhor referência é pensar nas épocas da nossa história em que nós estivemos sob o domínio espanhol. E o quanto isso nos custava. Era alguma coisa parecida. E agora pensem, vocês viam não só a alfândega, mas viam o senhor que lá estava. E quando vocês viam o senhor que lá estava, o que vocês provavelmente faziam é que mordiam os lábios e diziam: aquele é um traidor. Aquele é um traidor da pátria. Porque ele é judeu como eu, mas está a trabalhar ao serviço do rei Herodes, que era o rei judeu, que era submisso a César. Por isso mesmo, os publicanos, as pessoas que estão envolvidas com toda a cobrança de impostos que estava a acontecer na época, eram pessoas que, por serem vistas como traidores, eles eram vistos como da pior espécie de pecadores que pode existir. Eles estavam lado a lado com as prostitutas. Num certo sentido, se calhar até as prostitutas estavam acima deles. Porque talvez fosse mais fácil para um judeu ter misericórdia com uma prostituta, que se calhar vende o corpo, porque... coitada. Mas já um publicano, ele via: que traidor da pátria. Não só participa no processo de me tirar dinheiro, de me cobrar impostos, como pior ainda, faz isso para César. Portanto, quando Jesus passa da areia da praia para a alfândega, nós temos de entender o contexto. Isto significava que, de certo modo, Jesus estava a passar do céu para o inferno. Jesus estava a passar de um sítio agradável, de um sítio aprazível, para um dos piores lugares que ele podia passar. E por isso mesmo é que as pessoas que vão assistir a este episódio que nós acabámos de ler, elas estão com uma atitude tão negativa.
é preciso nós compreendermos o que está a acontecer para percebermos a razão pela qual os fariseus vão reagir como reagem. É preciso que nós entendamos. Para os fariseus, que vão ter agora um choque com Jesus, Levi, que já vamos saber um pouco mais acerca dele, era do pior tipo de pecadores que pode existir. Era um traidor da pátria. Não merecia respeito nenhum. E o verso 14 apresenta-nos precisamente ele, Levi, filho de Alfeu. Quem é Levi, filho de Alfeu? Não devemos confundir este Alfeu, pai de Levi, com outro Alfeu que era pai do Tiago Menor, outro dos apóstolos. Mas este Levi é Mateus. E vejam que curioso. Mateus escreveu o seu próprio Evangelho. Nas vossas Bíblias, vocês têm o Evangelho de Marcos e antes têm o Evangelho de Mateus. Mateus teria o nome gentio que usava, que era precisamente, neste caso, o nome de Mateus. Portanto, Mateus seria o nome gentio que Levi usava, porque Levi é um nome judeu e Mateus seria provavelmente o nome gentio que ele usava. E que, curiosamente, é o nome que ele usa quando escreve o seu próprio Evangelho. O facto de Levi usar o nome gentio de Mateus já diz muito sobre a condição que era a condição dele. A de um cobrador de impostos, alguém que estava ao serviço de Herodes Antipas, o rei judeu que era submisso a César e que por isso era desprezado pela maior parte dos judeus. Agora reparem o que é que isto está a querer dizer. Jesus está a chamar para ser seu discípulo um homem de pouca ou nenhuma reputação aos olhos dos judeus. Há 2 semanas nós vimos que Jesus chamou pescadores. Ok? Eram homens humildes, mas ainda assim eram homens honrados. Agora Jesus está a chamar um cobrador de impostos. Porquê é que Jesus está a chamar para ser seu discípulo um homem que tem tão pouca reputação junto das pessoas a quem Jesus está a desenvolver o seu ministério? Jesus está a desenvolver o seu ministério sobretudo para os judeus, certo? Então por que razão é que ele usa um homem que tem tão pouca reputação para a maior parte dos judeus? Essa é uma pergunta que nós podemos e dever fazer a nós hoje. Uma das coisas que podemos concluir é que quando Jesus serve os judeus, não é uma prioridade para ele que aqueles que dos judeus são religiosos aceitem todas as suas iniciativas. Vou voltar a repetir esta frase. Quando Jesus serve os judeus, quando Jesus desenvolve o seu ministério para os judeus, não é uma prioridade para Jesus que aqueles que dos judeus sejam mais religiosos percebam tudo aquilo que ele está a fazer. A prioridade de Jesus não está com as pessoas que são mais rígidas com a sua fé. Seguem-me? A prioridade de Jesus não está com as pessoas que são mais seguras da sua fé, que são mais rígidas da sua fé. Porque se a prioridade de Jesus fosse não escandalizar os mais religiosos, ele nunca teria chamado Mateus, nunca teria chamado Levi. Portanto, essa não é uma prioridade para Jesus. À semelhança do episódio com os pescadores, que lemos há 2 semanas, Jesus volta a fazer um convite tão resumido como ambicioso. Como é que é o convite de Jesus? É simplesmente assim, numa palavra, segue-me. E este segue-me também podia ser traduzido como segue comigo, ou caminha ao mesmo caminho que eu caminho. Outra forma de colocar a questão é entender que Jesus estava a sugerir a Levi, ou a Mateus, que ele largasse o que até então o tinha agarrado. Seguir Jesus é largar o que até agora me agarrou. Seguir Jesus é largar o que até agora me agarrou. É bem radical. Seguir Jesus não é eu ter a companhia de Jesus para continuar a fazer as coisas que já fazia antes. Neste sentido do texto, seguir Jesus é eu deixar tudo o que tinha antes e seguir o caminho que ele segue. No verso 15, nós vemos que a história continua. Levi, o tal homem de negócios, de má reputação, prontamente, vejam bem, um homem que ganharia bem, um homem que teria um bom salário como cobrador, ele deixa o seu negócio lucrativo para seguir Jesus. Isto devia-nos fazer coçar a cabeça. Porque é que um homem que está bem na vida economicamente deixa o seu negócio para seguir Jesus? E o texto não está interessado em explicar-nos isso, mas há algumas coisas que nós podemos concluir sobre o assunto.
Diz o verso 16 que esse homem, ele convidou para uma festa de despedida colegas, amigos e vizinhos. Portanto, Mateus tem alguma ideia de que aquilo que lhe está a acontecer é suficientemente sério ao ponto de ele querer marcar o final de uma época na sua vida. Sabem, às vezes acontece quando nós estamos no final de uma época e queremos marcar uma festa para marcar aquele final. Provavelmente já fizemos isso em circunstâncias ou que viajámos para outro sítio. Temos connosco, por exemplo, muitos irmãos que emigraram, sobretudo do Brasil. Certamente, alguns fizeram uma festa de despedida antes de vir para Portugal. Ou alguma coisa parecida. Mateus não sabe bem o que lhe vai acontecer, mas ele sabe que há uma vida que está a acabar. E por isso ele faz uma festa de despedida. E o que é que diz o verso 16? Os escribas dos fariseus que achavam que as pessoas que estavam na festa de Mateus eram indignos, eles ficam à distância, a apreciar a cena. Ficam à distância. Eles não se atrevem a entrar na casa de Mateus para a mesma festa. E a censura que aqueles fariseus sentem vem em forma de pergunta. Qual é a pergunta que eles fazem? Porque come e bebe com os publicanos e pecadores. Porquê é que Jesus, porquê é que esta pessoa, que começou o seu ministério agora, porquê é que ele está a comer com pecadores? Comer e a beber? Porquê é que ele está a fazer isso? Ou seja, aqueles que tinham a certeza que eram bons, os fariseus, eles tinham muita certeza na religião que tinham, eles tinham certeza que eram bons, eles estão a fazer uma pergunta às pessoas que eles acham que estão a fazer mal. E Jesus, sabendo dessa pergunta, Jesus ouvindo, Jesus oferece-se para responder naquele que é no Evangelho de Marcos o segundo choque entre Jesus e fariseus. Portanto, Jesus vai responder aos fariseus e, quando responde aos fariseus, é a segunda vez que neste Evangelho vai acontecer um choque entre Jesus e os fariseus. E Jesus enfrenta com graça e com ironia a pergunta daquelas pessoas que têm a presunção de estar certas. E deixem-me colocar a pergunta a vocês. Vocês conseguem ser como Jesus? Para mim é difícil. Quando há alguém que me faz uma pergunta mal intencionada, eu tenho dificuldade em ser gracioso. E mesmo irónico. Porque há uma diferença entre ironia e sarcasmo. E a minha tendência é, se alguém me faz uma pergunta mal intencionada, é mais fácil eu responder com sarcasmo do que com o tipo de ironia graciosa com que Jesus responde. Mas reparem o que é que Jesus está a fazer. Jesus sabe a má intenção deles, mas oferece para responder. Nessa graça e ironia da resposta de Jesus, Jesus diz uma coisa muito interessante. Vejam lá o que é que Jesus diz. Os sãos, no verso 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. E nesta resposta, eu quero que pelo menos nós possamos tirar duas lições desta resposta que Jesus está a dar. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Não são os saudáveis que precisam de médico, são os doentes. Duas coisas que eu quero partilhar convosco. Em primeiro lugar, Jesus para dizer quem é, ele prefere identificar-se com os maus e não com os bons. Já pensaram nisto? Tendo em conta a maneira como os fariseus dividiam o mundo entre maus e bons, e sendo que os publicanos e todas as pessoas que estão na festa estão no grupo dos maus, Jesus, para se apresentar, ele prefere não identificar-se com os bons, mas ele prefere identificar-se com os maus. Jesus veio para os pecadores que dependem do seu auxílio, e uma das consequências disto é ele ser capaz de lidar com a fartura e com a festa dos pecadores. Mesmo que Jesus não tivesse o mesmo estilo de vida. Jesus pode ir até à festa e à fartura dos pecadores, mesmo que ele tivesse um estilo de vida mais frugal. E essa é uma das coisas que eu hoje gostaria que nós pudéssemos pensar. Não temos tempo para nos dedicar só a isto, mas uma das coisas que eu gostaria que nós pudéssemos pensar é: quando alguém te divide o mundo entre bons e maus, diz a verdade. A tua tendência é querer fazer parte do grupo dos bons. É a minha tendência. Quando tu estás a falar com alguém que te faz uma pergunta qualquer, mas que te traz uma grande divisão, assim um grande tratado de Tordesilhas na sua moral entre Espanha e Portugal. Claro que a Espanha é o mal e nós somos o bom, naturalmente. Sem ofensa aos irmãos espanhóis. Temos um grupo forte de espanhol connosco. Que eu saiba, não. Mas até espanhóis Deus salva. Salva português, também salva espanhol. Onde eu quero chegar é,
quando tu conversas com alguém e percebes que essa pessoa tem uma divisão mental do mundo entre bons e maus, qual é a tua tendência? É quereres te meter no lugar dos maus? Diz a verdade, a tua tendência não é essa. A tua tendência é quereres ficar no lugar dos bons. Aliás, esta é uma opinião minha, agora o que eu vou dizer vocês não têm de concordar, já me têm ouvido a falar sobre isso. Essa é uma das razões que eu não aprecio. Nem aprecio que quando se fala de evangélicos em Portugal, nós queremos sempre dizer, mas eu sou dos bons. Eu sou dos evangélicos dos bons, eu não sou dos maus. Estás a fazer o contrário que Jesus fez. Tu achas que aqueles são maus? Conta-me com eles. Tu achas que a festa deles é mau? Conta comigo nessa festa. Não quer dizer que eu vou fazer coisas más na festa como os maus podem fazer, mas quer dizer, tu estás tão certo dos bons e dos maus, conta-me com os maus. E deixem-me, eu sei que não é o assunto da nossa mensagem hoje, mas quando vocês sentem que alguém tem preconceitos com os evangélicos, não tenham a presunção de fazer um favor a essa pessoa. Dizendo, eu sou dos evangélicos, mas eu sou daqueles bons. Eu não sou dos que faz trilho na igreja. Eu não sou, nós não falamos muito no dízimo. Se as pessoas têm preconceitos em relação... Faz parte das pessoas que elas não gostam. Não faças parte dos sãos. Faz parte dos doentes. Tu não vais iluminar ninguém se aquilo que leva essa pessoa a separar bons e maus for a sua própria arrogância. Não trabalhes a favor da arrogância dos outros. Sê tu humilde como Jesus foi. Coloca-te no lugar de Jesus. Achas que era fácil para o Deus Criador do mundo estar a ouvir umas das pessoas que Ele próprio criou a acusarem-no de que Ele não era grande coisa? E o que é que Jesus fez? Foi humilde. Queres dividir o mundo entre maus e bons? Conta-me com os maus. Não tenho nada a dever-te nesse sentido. E por isso, reparem, essa é a primeira coisa. Jesus, quando quer explicar quem é, ele identifica-se com os maus e não com os bons. Em segundo lugar, Jesus baralha os conceitos de saúde e de doença. Jesus baralha. Por um lado, Jesus diz que é possível curar uma doença incurável, como assim eram vistas as piores coisas que os maus faziam. Os fariseus não acreditavam que era possível. Aqueles maus, os publicanos, eles não acreditavam que aqueles maus poderiam ter redenção. As curas de Jesus ultrapassam os diagnósticos que muitas vezes nós temos como intratáveis. Percebem? Jesus está a dizer, ao contrário do que os fariseus acham, de que os piores, sim, eles podem deixar de ser os piores. Por outro lado, ao chamar sãos aos fariseus, Jesus nem por um segundo acredita no vigor, na saúde dos fariseus. Estes saudáveis, que os fariseus julgam que são saudáveis, estes saudáveis estão tão doentes como os outros. Numa nuance preciosa, estão até mais doentes. Jesus diz que é capaz de curar o incurável, mas Jesus sugere que as pessoas que se consideram saudáveis, essas sim talvez não tenham cura. Já repararam no impacto destas palavras? Eu vou voltar a repetir. Jesus, ao baralhar os conceitos de saúde e doença, ele está a dizer também duas coisas. Ele está a dizer, o que vocês julgam que é intratável, eu consigo tratar. Eu consigo pegar em publicanos e em qualquer pessoa de má fama, eu consigo dar-lhe uma identidade nova, porque é isso que ele estava a fazer em Mateus. Portanto, aquilo que tu julgas que é o pior dos outros, Jesus consegue mudar. Jesus está a dizer, há cura para aquilo que tu julgas que é intratável. Por outro lado, ele está a dizer, para ti, que achas que és bom, eu não sei se há cura. Percebem que a ironia de Jesus é muito aguda. Porque quando ele está a dividir entre sãos e doentes, ele na prática está a dizer que o mais doente é o são. E é triste também o que Jesus está a dizer. Jesus está a deixar a ideia implícita de que se tu julgas que és bom, eu não sei se há cura para ti. Eu não sei se há cura para ti. João Calvino dizia sobre este texto que os fariseus são demasiado estúpidos para pensarem nas suas misérias e na pertinência do remédio que Jesus lhes tinha para oferecer. E aqui vale a pena estacionar um pouco na estupidez dos fariseus, porque nós temos a aprender com a estupidez dos fariseus. Sabem, de cada vez que nós nos julgamos imunes aos erros que nos outros nos parecem imperdoáveis, nós acabamos por tornar
por tornar-nos indiferentes à coisa mais preciosa que Jesus veio fazer. Vou voltar a repetir porque a frase é longa. De cada vez que nos julgamos imunes aos erros que nos outros nos parecem mais condenáveis, nós acabamos por ficar indiferentes à coisa mais importante que Jesus veio para fazer, que é acudir quem precisa de ajuda. E todos nós, e eu vou fazer uma generalização brutíssima, mas todos nós, sem exceção, temos facilidade em nos julgar superiores aos piores erros dos outros. Não há ninguém nesta igreja que seja exceção. E eu quero só dar-te uns segundos, ok? Mas quero só dar-te uns segundos para que o Espírito Santo possa ajudar nesta reflexão. Pensa nas coisas que tu achas mais condenáveis em algumas pessoas que conheces. Tira alguns segundos. Pensa nas coisas que te irritam mais e que tu achas mais insuportáveis de aturar nos outros. Talvez essas coisas que tu estás a pensar sejam algo bem parecido com aquilo que os fariseus sentiam em relação aos publicanos. Talvez essas coisas que tu tens dificuldade mesmo em suportar nos outros seja bem parecido com o coração que os fariseus tinham em relação aos publicanos e pecadores. Todos nós, sem exceção, temos facilidade em nos julgar superiores aos piores erros dos outros. E sabem o que é que acontece quando isso se dá na nossa vida? Quando eu olho para os outros e eu acho que há pecados nos outros dos quais eu nunca seria capaz de cair. E para tentar materializar isto. Há pecados que nós achamos nos outros e que, mesmo que não o declaremos, intimamente nós achamos, neste eu nunca cairia. Epá, é uma coisa tão bizarra para mim, é uma coisa que me mete tanta impressão que eu nunca seria capaz de fazer o mesmo. Nós não usamos as palavras para dizer isto, porque não teríamos a coragem de usar as palavras para dizer isto, mas no nosso coração nós pensamos isto. No nosso coração nós pensamos isto. Epá, aquele pecado, esse eu não era mesmo capaz de fazer. Reconheça, há uns em que eu caio, mas esse eu não era capaz de fazer. De cada vez que tu te sentes assim, tu ficas indiferente à graça de Jesus na tua vida. Porque tu ficas sem entender que é para esse tipo de pessoas que tu achas incuráveis que Jesus veio. Para os fariseus, o perdão dos pecados parecia uma vacina para um vírus tropical que nunca os podia infectar. Na cabeça dos fariseus, o pecado a sério, o pecado, permitam uma expressão, o pecado nojento, aquele que nos causa... Para os fariseus, esse tipo de pecado só acontece aos outros. E deixa-me dizer, para muitos de nós aqui, as coisas que nós temos como as mais nojentas, as mais abjetas, nós achamos que só vão acontecer aos outros. O mais triste nisto é que, nesta convicção, os fariseus impedem-se a si mesmo de se relacionarem com o amor de Jesus Cristo. E este será provavelmente o efeito mais perverso de nós preferirmos reconhecer a grande maldade na vida dos outros e não na nossa. Este é um dos efeitos mais perversos de nós preferirmos reconhecer a grande maldade na vida dos outros e não na nossa. Que é, nós ficamos tão convencidos que somos justos que deixamos de precisar da graça de Deus. Deixa-me colocar isto de uma maneira bem simplista. Eu sei que estou a ser simplista. Se tu fores assim tão melhor que os outros, tu não precisas da graça de Deus para coisa nenhuma. Se tu fores assim tão bom, tu não precisas de um Salvador para coisa nenhuma. Se tu fores uma pessoa incapaz de cometer alguns erros que os outros cometem, tu não precisas de um Salvador. Tu próprio te vais salvar. Tu vais canalizar o melhor em ti, vais munir-te cheio de boas vibrações, ou seja lá o que for, ou vais tentar ter um bom karma, e vais-te salvar a ti próprio. Se tu achares que és imune às piores coisas que encontras nos outros, tu não precisas de um Salvador. Agora, repara que isso é o pior estado a que tu podes chegar. Moralmente, o pior estado a que tu podes chegar é, encontrando o mal, sobretudo nos outros, tu não vais entender que quando a salvação está presente, o que tu deves fazer não é concentrar-te no pecado dos outros. Olhem a estupidez dos fariseus, que é a nossa própria estupidez. Eles estão na presença da salvação a concentrar-se no pecado dos pecadores. Jesus está com eles, mas eles só têm olhinhos para o quão pecadores aqueles tipos são. Quantas vezes na tua vida isso não te acontece? Na minha acontece. Jesus está ao meu lado, mas todo eu sou atenção para os erros dos outros. E a coisa triste
é que aqueles homens da religião não tocam no melhor que a religião deles alguma vez lhes podia ter para oferecer, que era o Messias. Eles estão na presença da promessa encarnada dos seus pais, dos seus antepassados, do judaísmo. Eles estão na presença física de Jesus, concentrados no pecado dos outros. Agora reparem, quero terminar este sermão e eu sei que ele vai longo, mas olhem para esta cena em termos de produtividade. E agora escrevam aí produtividade ou tomem nota mental, façam como quiserem. Há muita produtividade a acontecer nesta cena. Na relação de Jesus com os pecadores, há uma grande produtividade que é os pecadores podem ser transformados. Os pecadores podem ser transformados. Por contraste, há muito pouca produtividade na relação de Jesus com os religiosos. E a ausência de transformação na vida dos fariseus confirma isto. O trabalho de Jesus, sabem como é que nós sabemos se Jesus está a trabalhar mesmo a sério? Sabem qual é o câmbio de como se vê se Jesus está a trabalhar na tua vida? Vê-se no câmbio do arrependimento. Onde pessoas se arrependem, Jesus trabalha muito. Onde pessoas não se arrependem, Jesus não faz nada. Percebem esta simplificação? Se a tua vida tem muito arrependimento, Jesus está a trabalhar na tua vida. Se a tua vida tem pouco arrependimento, acredita, tu és um fariseu. És um fariseu. Tu és tão bom que nem precisas te arrepender. Tu nem precisas de confessar pecados. É por isso que nós somos tão chatos neste púlpito a falar na confissão de pecados. Porque sabemos que se tu não confessas pecados, é sinal que Jesus não está a fazer nada na tua vida através do Espírito Santo. Se todas as palavras, por bonitas que tu tenhas para dizer, não são confissão de pecados também, eu não estou a dizer que é só confessar pecados, mas se tu não confessas pecados numa base regular, o que tu estás a dizer é que Jesus pouco ou nada faz na tua vida através do Espírito Santo. Esta é uma lição útil para nós cristãos na relação com os outros. Porque nós, quando nos relacionamos com os outros, devemos procurar a mesma lógica, que é, onde eu estou, eu sou um veículo de transformação na vida dos outros ou eu sou um veículo de condenação na vida dos outros. Quando eu me dou com pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, eu contribuo para que elas possam mudar ou eu contribuo para que eu saia de lá apenas a condenar o mal que elas fazem. Não querendo espiritualizar demais o fim de semana cheio na Lapa, ok? Não quero espiritualizar demais o fim de semana cheio na Lapa, mas sabem que uma das razões pelas quais nós conversamos com pecadores é porque Jesus conversou com pecadores. E nós preferimos conversar com eles do que apenas nos refastelarmos a condená-los moralmente. Porquê é que nós metemos aqui pecadores? Ainda ontem com o Alvin eu estava com medo, eu orava, Senhor, que ele não diga nenhum palavrão. Isto é uma casa de oração, que ele não diga nenhum palavrão. E ele não disse. O Espírito Santo ouviu a minha oração. E a Adelaide e o António ajudaram na entrevista. Mas percebem? Quando falamos como pecadores, dificilmente vamos ficar concentrados naquilo que os fariseus ficam concentrados, que é pensar em quão moralmente reprováveis eles são. Eu sei que o sermão vai longo, Fernando Louçã. Eu nunca votarei na minha vida Fernando Louçã. Francisco Louçã. Fernando, vocês estavam a pensar, eu também não voto. Francisco, nunca vou votar na minha vida. Eu acho mesmo, na minha consciência, eu acho incompatível com a minha fé. Acho mesmo incompatível. As pessoas têm liberdade de voto aqui, ok? Não têm de... Eu acho incompatível. Mas eu prefiro, se possível, falar com um pecador, que também sou, e não me refastelar na condenação moral da extrema-esquerda. Por muito que eu acho que defendem coisas imorais, e acho mesmo que defendem coisas imorais. Mas eu prefiro não me refastelar na condenação moral. Porque se eu me refastelar na condenação moral, é um sofá tão fofo, eu nunca mais vou sair dele. Porque eu sou muito bom a condenar os outros. Mas não foi isso que Jesus fez. Percebem nesta cena? Não é isso que Jesus está a fazer. No Evangelho de Marcos há um choque entre Jesus e os religiosos e é um tema recorrente. Neste texto em que o choque volta a acontecer, Jesus não quer apenas amolecer o coração duro dos fariseus. Cristo está interessado numa coisa mais radical, que é um coração novo. Lembram-se como a Bíblia usa a ideia de substituir um coração de pedra por um coração de carne? Os fariseus não vão conseguir mudar enquanto o centro da fé deles se mantiver no conceito elevado que eles têm da sua própria justiça. Sabem porquê que os fariseus também não mudam? Os fariseus também não mudam porque eles têm demasiada boa conta. E quando tu te tens em demasiada boa conta, acredita no que eu te vou dizer, é uma verdade empírica, tu não vais mudar. Enquanto tu achas que estás bem, tu não mudas.
Tu só mudas quando chegas à conclusão que estás mal. E como os fariseus acham que estão bem, eles não precisam de mudar. É óbvio que eles não precisam de mudar. Quem é que precisa de mudar? Só mudam as pessoas que se apercebem por alguma razão, e acreditamos que é a intervenção da graça de Deus, só mudam as pessoas que chegam à conclusão que não estão bem. Os fariseus só mudarão se, em vez de olharem com muita certeza para o bom caráter que julgam ter, olharem para o caráter perdoador de Deus. Para que tu mudes, tu tens de olhar para Deus. Não olhes para ti próprio. Tu não vais conseguir com boa autoestima mudar. Tu precisas de olhar para a santidade e perfeição de Deus para mudar. E quando Jesus responde às perguntas maliciosas dos fariseus, Ele não só responde, Jesus oferece-se a si mesmo nessas respostas. Jesus não é contra que os fariseus queiram ser justos. Até porque no Sermão do Monte ele diz que vocês têm de ser mais justos que os fariseus. Jesus não é contra a ideia dos fariseus quererem ser justos. Jesus quer é que os fariseus cheguem à coisa radical, que é terem Jesus como o padrão da justiça. E é isto que é difícil. Jesus não se zangava com os fariseus porque os fariseus queriam ser justos. Jesus quer a coisa radical, que é que os fariseus passassem a ter Ele próprio, Jesus, como o significado de justiça. O facto de Deus perdoar, e quero terminar só fazendo aqui uma última qualificação, o facto de Deus perdoar não serve para tu relativizares o que a justiça é. Porque depois há muitas pessoas que pegam neste confronto entre Jesus e os fariseus para se tornarem relativistas. A dizer, o mal, tu és um fariseu, tu achas que isso é mal, tu és um fariseu. Deixem-me aqui fazer uma explicação. Há muita gente a deitar fora o bebê com a água do banho e a cair no erro de, ao ter tanta vontade de bater nos fariseus, esquecer que o perdão de Jesus não serve para dizer que o mal não existe, mas o perdão de Jesus serve sim para resolver o mal de uma vez por todas. Eu sei que o sermão está longo, vou terminá-lo, mas vou só repetir esta frase. Há pessoas que têm tanta vontade de bater nos fariseus que acabam a relativizar o mal. Acontece que Jesus não perdoa porque relativiza o mal. Jesus perdoa porque o mal precisa de ser tratado e precisa de ser perdoado. E nesse sentido, Jesus chocava tanto os religiosos, os fariseus, como os relativistas. E permitam-me esta opinião pessoal. A maior parte de nós aqui reunidos não somos fariseus. Há uma espécie de farisaísmo às vezes invertido, mas a maior parte de nós, enquanto cultura, somos relativistas. Já pensaram que nós gostamos demais em bater nos fariseus, mas o que nós não descobrimos é que há maneiras de ser fariseu através do nosso relativismo. E Jesus também nos está a querer ensinar. Último parágrafo, para terminar, os músicos vão preparar-se para entoarmos ainda o último cântico. É perante Jesus, este homem, reparem, um homem que incrivelmente se está a colocar na posição de Deus, porque está a dizer que tem cura para os incuráveis. É perante este Jesus que está tão certo. Jesus não acha que é um mestre apenas. Jesus acha que é o próprio Deus. Nós acreditamos nisto, que Jesus é o próprio Deus. Jesus não é apenas um mestre. Porque só assim ele poderia dizer frases como esta de eu venho tratar aquilo que vocês acham que não tem tratamento. E é perante este homem que Mateus, o homem que tinha um grande negócio, ele abandona o seu negócio. Porque a produtividade de Jesus com o arrependimento é maior que a produtividade de Mateus com a cobrança de impostos. E por isso mesmo o título deste sermão é Jesus saca mais do arrependimento do que um fiscal saca dos impostos. Jesus saca mais quando começa a trabalhar na tua vida e para que tu te arrependas. Ele consegue tirar mais lucro do teu arrependimento do que Mateus conseguia tirar dos impostos a quem ele cobrava. Nós devemos estar neste mesmo lugar, de arrependidos sinceros, que na hora de correr atrás do remédio, que é o perdão dos pecados de Jesus, não julgam que são mais do que aquilo que realmente somos. Quando esta tarde assistirmos aos batismos, o que estamos a assistir é o resultado final de aceitar na nossa vida aquilo que Mateus aceitou na vida dele quando seguiu Jesus. Que o Senhor nos ajude.